o Evangelho de Jesus, e aí quando eu olho, minha experiência andando com Jesus, conhecendo o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus não é sobre deixar a pessoa, tá certo, se sentir bem. Vou explicar. Evangelho de Jesus não é sobre as pessoas se sentirem bem, é para a gente ser transformado. Tem determinados assuntos, na verdade, tem assuntos na Bíblia que não deixa a gente confortável, mas deixa a gente transformado. O assunto de hoje não é um assunto confortável, porque a gente vai falar sobre perdão, a gente vai falar sobre restauração, reconciliação, Darlan. E não é um assunto confortável, porque quando a gente fala sobre perdão, gente, perdão não é lógica. Se a gente um dia estiver perdoando pela lógica, se a gente for sincero, a gente não está perdoando. Perdão não tem lógica. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu estava pensando, correndo, estava na praia, aí rapaz, eu acho que aquela pessoa tem razão, eu vou perdoar. Não, gente, perdão não tem lógica. Perdão é uma atitude espiritual. Fala comigo, gente, atitude espiritual. Vamos lá comigo, gente. Perdão é uma atitude espiritual. Quando a gente trata perdão, a gente está dizendo assim, não tem lógica, não é inteligente que eu vou fazer, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso, mas eu vou fazer porque eu quero obedecer a Deus. Isso é um passo importante para o perdão. Mas hoje a gente não vai falar só sobre parte da equação. A equação de restauração é a equação onde existe perdão e existe reconciliação. Ninguém vive bem se não se relaciona bem. A gente pode até sempre reagir ao outro melhor do que ele poderia fazer comigo. No livro de Romanos, capítulo 12, no verso 8, ele diz uma coisa interessante. No que depender de vocês, tende paz com todos. O que a Bíblia diz? Se depender da gente, a gente tem que o quê, gente? Ter paz com todos. Reconciliação, ou seja, restaurar relacionamento, abrir a porta, deixar com que o ambiente possa ser um ambiente saudável para a gente abençoar. Gente, é o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Se você pega esse texto, você vai entender o ponto-chave. Deus não apenas nos perdoou, Ele restaurou comigo uma relação. Ele proveu uma reconciliação. Me permita, ou se permita, tá certo? Ouvir essa mensagem desarmado. Eu quero que do início ao fim você não saia do seu lugar, do início ao fim você deixe o Espírito Santo tocar o seu coração, porque nós vamos tratar de assuntos onde a regra, tá certo? É que a gente vai perceber que na maioria das vezes existe reconciliação.
Agora, a exceção, tem exceção. Tem exceção que não existe como eu voltar a ter intimidade, voltar a andar de novo, voltar a ter relacionamento. A regra é, a maioria das vezes, a maioria de situações, a gente vai encontrar que é possível a reconciliação. Mas existe exceção. E, por favor, não pegue a exceção e coloque como regra na sua vida. Porque o que a gente vai tratar aqui é deixar que o Espírito Santo primeiro faça na nossa vida. Amém, pessoal? Amém. Que Deus faça primeiro na nossa vida. Há casos em que restaurar a relação não é sábio, não é seguro, não é possível. Mas na maior parte dos casos é simplesmente desconfortável. Não usemos, aí novamente, não usemos da exceção para esquecer da regra. Eu quero estar de forma muito prática 5 princípios bíblicos. 5 princípios bíblicos que a gente vai encontrar para restaurar uma relação quebrada. Primeiro, tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Interessante, né? Não sei se você prestou atenção no texto. Natan aqui falou sobre generosidade, e aí a gente vai perceber que toda e qualquer atitude no reino do céu é espiritual. Ofertar é espiritual. E a Bíblia diz que ao ofertar a Deus, ao ofertar para quem, gente? Para Deus. Eu estou dando para Deus, eu estou colocando diante de Deus. Ele diz assim: ei, se você quer que Deus aceite a tua oferta e tiver alguma coisa para ser restaurada, o que é que ele diz? Deixa a tua oferta. Por quê? Porque a reconciliação, olha aqui, gente, a reconciliação tem o quê? Ela interfere na nossa oferta espiritual. O nosso relacionamento interfere espiritualmente. O assunto hoje aqui é, vem cá, Deus, eu quero primeiro, não é você, sou eu. Deus, eu quero que primeiro o Senhor faça na minha vida. E aqui, tome a iniciativa, gente. Seja o primeiro. Por que geralmente a gente não toma a iniciativa? Primeiro, por medo. A gente não sabe os efeitos. Por quê? Por que a gente muitas vezes não gosta de tomar iniciativa? Medo. Não sabemos os efeitos colaterais da conversa. Podemos, muitas vezes, não tomar iniciativa por orgulho, achar que o outro é que deveria fazer o movimento. Indisposição, desconforto, não é confortável. Gente, perdão não é algo confortável, reconciliação não é algo confortável, é algo, existe um desconforto, ninguém gosta, mas é preciso. E muitas vezes nós não tomamos a iniciativa porque ficamos empurrando com a barriga, porque vai se resolver. A questão hoje aqui dessa conversa é que a sua paz custa muito caro para você deixá-la refém da atitude do outro. Jesus contou uma história muito interessante e muito séria. Ele conta a história e o ambiente foi o seguinte: chegam para Jesus, os discípulos chegam para Jesus: Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa? Até 7 vezes. Vocês conhecem essa história, gente? E aí Jesus diz o quê? Não é 7 vezes, até 70 vezes 7.
Jesus não estabelece um número. Jesus estabelece o que, gente? Algo que nunca vai parar. Assim, quantas vezes eu perdoo? Assim, perdoa, 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 nunca mais perdoa. O número que Jesus Cristo diz não é um número, ele é uma extensão de uma atitude. E Jesus não para aí, ele conta uma história interessante. Na história, ele conta que havia um rei, que ele foi prestar conta com os seus servos, e havia uma pessoa que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Um talento, um denário, naquela época, era um dia de trabalho. Certo? E um talento era 6.000 dias, não é? 6.000 denários. E aí esse rei chega para essa pessoa e diz assim: pode ir embora, eu te perdoo. 10.000 talentos. Essa pessoa chega, é perdoada, e quando ela está indo no caminho dela, encontra uma pessoa que está devendo para ele 100 denários. Gente, faça a conta. Ele foi perdoado 10.000 talentos. Um talento, 6.000 denários, 10.000 vezes 6.000, você tem 60 milhões de dias de trabalho perdoado. E aí ele chega, se encontra com uma pessoa que deve 100 dias de trabalho. Se você pegar 100 dividido por 60 milhões, contador, a gente trabalha com conta, então é 0,000000001%. O cara foi perdoado e ele não perdoou aquela pessoa que devia para ele 0,00001. O rei toma notícia, sabe dessa conversa, chama o cara e diz assim: você é maluco? Você não entendeu. Você não entendeu nada. Eu te perdoei essa dívida toda e você deveria ter perdoado aquela dívida tão pequena. Essa foi a história de Jesus. Mas como é que Jesus termina essa história? E aqui um parênteses, eu abro. Jesus diz assim: toda parábola, presta atenção, gente, toda parábola não é uma história verdadeira. Não aconteceu. Mas é algo que Jesus Cristo ensina que é verdadeiro. Fecha. Ele termina a história dizendo o seguinte: o que é que aconteceu com aquele cara? Ele foi entregue aos verdugos. Fala comigo, gente, verdugos. O que é verdugo? Se você pega no original, a palavra verdugo significa demônios. E ele diz assim: ele foi entregue aos verdugos até que pague toda a dívida. Assim também fará o vosso Pai Celestial se você não perdoar. Gente, essa conversa aqui não é para você sair daqui melhor em matemática, nem geografia, nem política. Aqui é para Deus tratar no nosso coração. Se não houver perdão no nosso coração, nós vamos ser perturbados espiritualmente. Você pode até dizer o seguinte: mas pastor, está tudo bem, já esqueci, já passou. Será que passou realmente? Hoje Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Perdão é uma parte da equação importantíssima espiritual, mas a reconciliação, ei, deixa Deus fazer na tua vida, Deus tocar na tua vida. Hoje a mensagem, hoje aqui, ei, é desconfortável, mas não é aquilo que o outro vai receber, é o que Deus quer fazer e transformar a minha vida e a sua vida. Tome a iniciativa.
Eu estava falando no primeiro culto aqui, que quando a gente fala de relacionamento na igreja, é um assunto que pega todo mundo. Estão comigo aqui, gente? É um assunto que pega todo mundo. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas se a gente for falar aqui de forma sincera, aqui diz assim, ei gente, quem aqui tem alguém que você diz assim, eu preciso restaurar a reconciliação? Eu não vou pedir você levantar a mão, não. É o tipo do assunto que você vai dizer assim, rapaz, eu tenho alguém. Pelo menos eu tenho alguém que eu preciso, dizer assim, sabe de uma coisa? Eu preciso restaurar, abrir a porta, construir. Talvez eu não seja mais íntimo, talvez eu não venha trazer de novo para minha casa, talvez eu não tenha como restaurar, mas sabe de uma coisa? Eu vou perdoar e eu vou abrir pelo menos uma ponte. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu fiz a pergunta difícil para o Espírito Santo. Espírito Santo, tem alguém que eu preciso restaurar relacionamento? Lógico que tem, gente. Lógico que tem. E aí eu parei ali e peguei meu telefone e fiz 2 ligações de pessoas que eu tinha perdoado na nossa caminhada, desacordo, na nossa caminhada, não houve aí como a gente prosseguir em aliança, na nossa caminhada, não teve como a gente prosseguir juntos, perdoamos, mas vem cá, precisava de uma ligação, precisava de uma palavra, e foi tão bom o que aconteceu ali. Ei gente, não é o que ele recebeu, mas a paz na minha vida, de dizer o seguinte, está perdoado, está restaurado, e Deus vai fazer daqui para frente. Tome a iniciativa. Porque às vezes a gente diz assim, mas pastor, está tudo bem, e aí João Vitor, eu fico imaginando, como é que vai ser no céu? Pastor, está tudo bem, aí a gente chega lá no céu, e aí, quando a gente percebe a nossa casa está vizinho àquela pessoa, e aí a gente chega e diz assim, não é possível que eu vou passar a eternidade toda do lado justamente dela. Aí a gente vai chegar para Jesus, olha, muito bom aqui o céu, está maravilhoso, mas Jesus, tem um outro endereço? Dá para eu mudar de endereço? Assim, mas aconteceu alguma coisa? Jesus é inteligente, ele bota justamente do nosso lado a eternidade toda para você se encontrar com aquela pessoa. O meu irmão diz assim, Costa Neto, para que brigar se a gente vai ter que pedir perdão, né? Essa mensagem não é sobre o outro. Essa mensagem é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você está querendo seguir Jesus, você está querendo obedecer a Deus, e te falar uma coisa, abre o teu coração hoje, se permita tomar iniciativa para alguns relacionamentos, pelo menos, você abrir a porta para eles. Segundo passo que a gente, de forma prática, assuma a sua parte. Gente, em um relacionamento quebrado, sempre existe a nossa parte. A parte que eu e você, a gente diz assim, olha, teve culpa minha, teve problema meu, teve situação que eu preciso dizer, foi eu que errei, me perdoa. Mateus capítulo 7, versos 3 e 5 diz assim, porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus diz, hipócrita, tire primeiro a viga no seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas vezes, uma reconciliação acontece quando eu assumo a minha parte
e eu digo, me perdoe, teve algo que eu é que errei. Gente, numa reconciliação, a humildade, escreve isso aí, a humildade abre porta e desarma o ferido. Terceira atitude que eu e você a gente precisa ter para uma reconciliação: escute com empatia. Fala comigo, gente, escutar. Mais uma vez, gente, escutar. Lembre-se disso. Tiago capítulo 1, verso 1 e 9. Tiago 1:19, desculpe. Tiago 1:19 diz assim: lembrem-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. E outra tradução: esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitas vezes, quando em um relacionamento, restaurar relacionamento, a gente precisa se colocar na posição do outro. Se colocar na posição do outro. Gente, na sua caminhada com Deus, na nossa caminhada com Deus, a gente precisa, numa reconciliação, estar cheio do amor de Deus, porque quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente começa a perceber o lugar do outro, perceber a posição do outro, perceber a situação do outro. Quando a gente está cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, a gente consegue se colocar no caminho do outro. Ei, gente, na máxima da reconciliação, busque entender antes de ser compreendido. Antes de ser entendido. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5. Filipenses capítulo 2, versos 3 a 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo que houve em Cristo Jesus. E eu, só repetindo, tome a iniciativa. Eu oro para que o medo seja quebrado, o orgulho, a indisposição, adiar, tome a iniciativa, assuma a sua parte. Tem parte num relacionamento que é culpa minha, é culpa nossa, não é do outro. Escute com empatia, se coloque no lugar do outro. Quarta, fale a verdade em amor e com sabedoria. Provérbios capítulo 12, verso 18, Provérbios 12, 18, há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Mas a língua dos sábios traz a cura. Colossenses capítulo 3, verso 8, diz assim: agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no vosso falar. Porque nem sempre, gente, nem sempre é do jeito que a gente quer dizer. Eu digo, e a gente tem vivido, né, na nossa vida, e a gente tem participado de reconciliação, a gente tem trabalhado isso na nossa igreja e na nossa vida, não é outro, é o que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente precisa ter sabedoria, o momento que vai falar, o momento que vai dizer, como falar, como colocar, em que situação. E eu acredito, mais uma vez, a gente entender que verdade liberta, mas a verdade colocada em amor, verdade colocada em amor. Quinta atitude, de forma muito prática, tá certo? Foque em reconciliação, não em perfeição. Foque em reconciliação, não em perfeição. No fim das contas, não podemos mudar ninguém. Reconciliação é restabelecer o relacionamento, é manter a porta aberta para a pessoa, é manter-se disposto a servir, a abençoar o outro. Nem sempre é rápido ao ponto da gente ter os nossos sentimentos curados,
mas a gente ficar em paz, em paz. 3 histórias eu quero estar cooperando com você, para estar dando fundamentando, encorajando você, inspirando você, pelo menos a gente está aberto à reconciliação. A primeira história que eu quero contar para vocês é a história entre Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Jacó era mais velho, ele tinha o direito de primogenitura, e esse direito de primogenitura era muito importante, principalmente naquela época. O filho que tinha o direito, ele seria o chefe, ele teria mais participação nos bens, e a Bíblia fala que Esaú, ele despreza o direito de primogenitura, e aí entra na história Jacó, o irmão mais novo, de uma forma e aí a gente não vai estar entrando no mérito da soberania de Deus, da bênção de Deus, mas havia algo, tá certo? Houve algo que Jacó fez e magoou muito Esaú. E a Bíblia fala que Jacó engana Esaú e toma o direito de primogenitura. E se você lê, é um dever de casa para você, ler essa história de Jacó e Esaú. Uma das coisas que me marca nessa história, João Vitor, é que Esaú chega para o pai dele pedindo a bênção, e o pai dele assim: não tenho como lhe abençoar. E ali naquele momento ele percebeu o que ele tinha perdido, e Esaú sai daquele encontro e assim: eu vou matar Jacó. Jacó vai embora, e a Bíblia conta a história de Jacó, mas chega um tempo onde Deus quer tratar Jacó. Estão comigo, pessoal, até aqui? Antes, e é esse ponto que eu quero estar falando para vocês, a questão da reconciliação, e você vai ver isso lá no livro de Gênesis, tá certo? Jacó só teve condições de perdoar e de se reconciliar com Jacó só teve condições de perdoar e de se reconciliar com Esaú depois que ele tem um encontro com Deus. Esse assunto aqui, gente, não é sair daqui e dizer assim: sabe de uma coisa? Pastor, o que o senhor falou tem nada a ver comigo. Pastor, não tem nem perigo eu sair. Pastor, não tem nem perigo eu, pelo menos, dar uma ligação. Pastor, não quero nem pensar nesse assunto aqui que o senhor falou. Gente, se a gente for do lado natural, mas a série não é sobre o outro, a série é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Só acontece perdão e só acontece reconciliação se a gente passar antes na presença de Deus. O convite hoje aqui da história, da primeira história, hoje eu e você, a gente diz assim: eu não sei como fazer, eu não tenho nem condições de pensar sobre esse assunto, eu não tenho nem ideia do que pode acontecer, mas Senhor meu Deus, eu quero ser transformado hoje aqui. Eu quero estar no teu altar, eu quero que o teu Espírito Santo trate a minha vida, eu quero que o Senhor cure a minha vida, eu quero que o Senhor perdoe primeiro na minha vida, Senhor meu Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Ei gente, passa primeiro na presença de Deus, não fica construindo o que é que você vai fazer, o que é que você vai dizer, o que é que vai acontecer, o que é que vai, e depois, e se eu abrir a porta, depois se eu ligar, o que é que a pessoa vai pensar? Hoje aqui, primeiro, Deus quer tratar a minha vida e a sua vida. Tem uma frase nesse encontro de Jacó com Deus, e é muito interessante, né? Que a Bíblia diz que Jacó diz, né? Que ele teve encontro com Deus e chama aquele local Peniel: vi Deus face a face, a minha alma foi salva. E aí tem uma máxima desse encontro: o problema de Jacó não era Esaú, o problema de Jacó era tirar Jacó dele mesmo. Deus trabalha primeiro na vida de Jacó.
E eu tenho absoluta certeza que esse assunto, Deus quer tratar primeiro a nossa vida, não é a outra pessoa. A segunda história que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre José e os irmãos dele. José e os irmãos. Vale a pena depois você ler a história, pode ser que você não conheça muito bem, mas José tinha vários irmãos, e a Bíblia fala de José, de um jovem que tinha muitos sonhos, ele contava os sonhos para os irmãos, e sempre nos sonhos de José para com os irmãos, ele, José, o irmão mais novo, sempre estava na frente, era um líder, e ele contava aqueles sonhos, os irmãos ficavam com inveja daquilo ali, e brigavam com ele, ao ponto que chega um momento em que ele conta o sonho, como ele liderando os seus irmãos, e ali foi o máximo, e a Bíblia ali, reduzindo aqui a história, contando bem resumidamente, né? Eles vendem José, ele vai para o Egito, e José passa por um problema, né? É uma trajetória de muito sacrifício, até o ponto em que Deus levanta realmente aquele sonho que José teve, e aí você, na história, você vai encontrar ele revelando o sonho do faraó, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de escassez. O rei coloca José como governador de todo o Egito, e ali tem fome, e aí os irmãos de José, certo, aparecem no Egito. E ali houve o perdão e a reconciliação. Jacó só tem condições de perdoar Esaú, porque ele passou por uma transformação, primeiramente com Deus. José só tem condições de restaurar perdão e reconciliação, porque ele entende que Deus, ele começa a ter uma visão. Gente, não é sobre o outro, é o que Deus quer fazer com a gente. José só perdoa os irmãos quando ele passa por uma experiência de que foi Deus que o levou para o Egito. Se você pega no livro de Gênesis, vale a pena colocar esse texto, por favor, coloque para mim aí, Gênesis 45, 4 a 7. Olha a visão de José com relação àquela situação. Gênesis 45, de 4 a 7. Gênesis 45, de 4 a 7. Deixa eu ler aqui. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus, fala comigo, gente, quem foi que me enviou, gente? Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Toda reconciliação, primeiro, é um momento entre eu com Deus. A terceira história que eu quero contar para vocês é a história da reconciliação de Jesus com Pedro. A gente sabe da história de Pedro, ele nega Jesus. Estão comigo, pessoal? Sim. Nega Jesus. Mas no livro de Marcos, no capítulo 16, eu quero que a gente leia, livro de Marcos, no capítulo 16, nos versos 6 e 7. Marcos 16, versos 6 e 7. Marcos 16, 6 e 7 conta sobre a ressurreição de Jesus. E aí, olha esse texto aqui, gente. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Olha o 7. Veja o lugar onde o havia posto. O 7. Aí ele diz assim: vão e diga aos discípulos dele, e a quem, gente?
vão aos discípulos dele e a Pedro. Eu acho interessante algumas coisas que a Bíblia fala de uma forma específica. O recado é para os discípulos, mas o recado foi para Pedro. Gente, eu imagino os discípulos recebendo a notícia que Jesus tinha ressuscitado, e assim, olha, nós vamos se encontrar com ele, e Pedro ali no lugarzinho dele. E os discípulos todos felizes, assim, vamos encontrar com Jesus, e Pedro ali no lugar dele. Mas, ei, Pedro, ele mandou dizer para a gente e para ti. Como assim? Não, ele falou o seu nome. Ele disse o meu nome. E ali naquele encontro Jesus vai ter com Pedro. Interessante que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? E o amor que Jesus Cristo usa, a palavra é ágape, é o amor de Deus. Pedro, tu me amas? Ele usa ágape. Você me ama com ágape? Pedro diz assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Filéu, ele está dizendo assim: eu te amo com amor humano. Jesus pergunta: você ama com o meu amor ágape? Pedro responde: Senhor, eu te amo com o filéu, amor humano. E aí na terceira vez, Jesus diz assim: Senhor, Pedro, mesmo que seja com esse amor, apacenta as minhas ovelhas. Houve restauração ali. Ei, gente, a restauração, eu não posso esperar a perfeição, mas existe um amor que existe no nosso coração hoje, que pode ser colocado, é o amor de Deus. E a minha oração hoje é que essa mensagem primeiramente transforme a minha vida e a sua vida. E de uma forma espiritual, algo que vai acontecer de forma espiritual, vai ter restauração, vai ter ligações que vão ser dadas, vai ter perdão no coração, vai ter atitude que vai ser tomada, não porque eu e você a gente quer, mas pelo Espírito Santo na nossa vida. A gente não tem condições, mas vai ser o Espírito que vai colocar no seu coração. E aqui pela palavra de Deus, você vai começar a sentir paz. Você vai começar a sentir paz, você vai começar a sentir paz. Não é um sentimento qualquer, porque perdão e reconciliação, quando colocado diante de Deus, Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Eu declaro essa semana de transformação. Eu declaro nessa semana casas sendo transformadas, lares sendo transformados, relacionamentos sendo transformados, pessoas sendo transformadas. Eu quero declarar sobre a sua vida perdão dentro do teu coração, libertação no teu coração, o trabalhar de Deus, Eu declaro hoje paz em toda confusão na tua cabeça. O que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer? Não é sobre isso, é primeiramente Deus fazendo no seu coração, Deus tratando no seu coração, Deus tratando na sua vida. Espírito Santo, eu oro, ó Deus, pelo teu sobrenatural, ó Deus, que tome a iniciativa, Senhor meu Deus, ó Pai, que haja empatia, que haja verdade, Senhor Pai, que não queira, Senhor meu Deus, ó Pai, que não haja aquele momento de, ó Deus, de acusação, mas seja um momento também de reconhecer que nós temos, ó Pai, ó Deus, em toda relação, ó Deus, uma culpa, Pai. Ó Deus, eu quero, Senhor meu Deus, algo que é só o Senhor que pode fazer. Ó Deus, em cada coração, em cada lar, em cada vida, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.